Olá, é um prazer ter você aqui conosco nessa videoaula, nossa primeira videoaula de 2025. Dizer para vocês que eu me chamo Grace Less, sou enfermeira e consultora aqui na GET e irei trabalhar um tema com vocês hoje muito importante: cofinanciamento federal da atenção primária. Nós somos a GET, Gestão Integrada em Saúde, e é um prazer ter você conosco aqui neste canal. Bem, nós vamos trabalhar no vídeo de hoje o cofinanciamento federal da atenção primária, a portaria 3493, que foi lançada no dia 10 de abril de 2024, que instituiu a nova metodologia de cofinanciamento federal para atenção primária no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a portaria que nós temos atualmente vigente de cofinanciamento federal, e é muito importante que todo gestor e profissional da atenção primária conheça, porque é a partir dessa portaria que vem o cofinanciamento federal para que a gente possa, de fato, implementar as ações e serviços, né, da atenção primária no SUS. Só para que nós possamos recapitular um pouquinho, talvez vocês lembram que antes da portaria 3493, o que nós tínhamos vigente no Sistema Único de Saúde era o programa Previne Brasil. O Previne Brasil ele foi lançado em 2019 através de portaria, teve algumas alterações, e a portaria que nós tínhamos vigente era 2979, e ele dividia, então, essa portaria em 4 componentes principais, que era captação ponderada, que eram os cadastros, pagamento por desempenho, que eram os indicadores, né, os 7 famosos indicadores, algumas ações estratégicas, serviços que eram implementados conforme a necessidade de cada município, e critério populacional. Por que eu estou falando isso já de início? Para que a gente possa ver como era o Previne Brasil e o que mudou, então, na portaria 3493, para vocês entenderem como que hoje está organizado o cofinanciamento federal da atenção primária em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bem, a portaria 3493, em vez de ela dividir em 4 componentes, como era o Previne Brasil, hoje nós temos 6 componentes principais. Componente 1 é o componente fixo. Então, ele traz um valor fixo nessa portaria, tanto de custeio quanto de implantação de serviços voltados à atenção primária. Depois eu já vou mostrar para vocês que tem uma planilha bem simples que dá para entender o valor que é pago mensal por equipe de saúde da família ou por a equipe de atenção primária, enfim, e também o valor que é pago fixo para, desculpa, um valor que ele é fixo para a implantação desses serviços, tá? Tem o valor de custeio e o valor de implantação. O componente 2 dessa portaria é o componente de vínculo e acompanhamento territorial. E dizer para vocês aqui tem uma coisa bem importante: o componente 2 saiu uma portaria nova no dia 10 de dezembro de 2024, a portaria 161, que ela define os critérios, então, deste componente 2. E nós vamos já postar um outro vídeo só falando da portaria 161. Dizer para vocês que é extremamente importante conhecer a portaria 161, conhecer quais são os critérios, então, do componente 2, porque ele já começa a ter validade a partir de 2025. Componente 3 é o componente de qualidade, que antes nós chamávamos de os famosos indicadores de desempenho, e agora são componentes de qualidade que terão indicadores dentro desse componente. O Ministério ainda não lançou portaria específica para ele, nem nota técnica. Nós sabemos quais serão as áreas temáticas que vão ser discutidas. E uma coisa que tem importante aqui é que vão ter indicadores tanto para a equipe de saúde da família, para EAP, quanto indicadores para ESB e para EMULT, tá? Mas nós precisamos aguardar sair portaria e nota técnica para definir especificamente o componente 3 da portaria 3493. Componente 4 é um componente de implantação de serviços, semelhante com o que nós já tínhamos com ações estratégicas também, que é muito com base no que o seu município tem implantado ou pretende implantar. E depois eu vou mostrar detalhado cada um desses componentes já adiante. O componente 5 é o componente específico de saúde bucal. E o componente 6, então, ele é basicamente muito semelhante ao componente do Previne Brasil, que era o 4, que ele é per capita com base populacional, tá? Eu vou explicar agora, de uma forma breve, esses 6 componentes para que vocês entendam um pouco melhor. E no próximo vídeo, então, nós vamos explicar bem especificadamente só o componente 2, com base na portaria 161, certo? Então, vamos lá. O componente 1 da portaria 3493, ela traz, primeiro que tem um anexo nessa portaria,
onde ele já vai dizer o seu município a que extrato ele pertence, tá? Então é importante você baixar a portaria, olhar lá o anexo dela e ver qual é o extrato que o seu município está definido. Por exemplo, se o seu município estiver como extrato 1, você vai receber um valor mensal de custeio por ESF de R$18 mil. Para uma EAP de 30 horas, 10.800 e para uma EAP de 20 horas, 7.200. Se o seu município estiver no extrato 4, esse valor é diferente. Então, uma ESF é 12 mil, uma EAP de 30 horas, 7.200, uma EAP de 20 horas, 4.800. Então, é importante você olhar lá no anexo da portaria 3493, qual é o extrato do seu município, e você já vai saber definido o valor fixo que você recebe por um desses serviços que você tem implantado no município. Além desse valor fixo de custeio, então, que ele é mensal, também foi definido na portaria 3493 um valor específico de implantação. Esse valor é numa parcela única, apenas quando você credencia, homologa um serviço novo no seu município, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, para uma ESF é R$30 mil quando você for implantar, uma EAP de 30 horas 16.800, uma EAP de 20 horas 10.800, uma equipe de saúde bucal de 40 horas é 14 mil, uma EMUT ampliada 36 mil, EMUT complementar 24 mil e uma EMUT estratégica 12 mil reais. Esse valor é de implantação, então ele é uma parcela única a partir do momento que você, né, credencia, homologa um serviço novo e depois você começa a receber, então, o valor de custeio, que é o valor mensal, que já está definido também acima. Esse é o componente 1, tá? Valor fixo, e você consegue saber conforme no que você tem já implantado ou vai implantar no seu município. O componente 2, eu não vou me estender tanto aqui, porque nós vamos postar um vídeo só falando sobre ele, porque já tem uma portaria que já traz os critérios e regras para a implantação dele, mas ele é o componente de vínculo e acompanhamento, tá? Dos usuários. Então, existem alguns usuários que eles têm maior vulnerabilidade ou características demográficas e por isso eles têm uma ponderação maior, como, por exemplo, vulnerabilidade socioeconômica, são pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, crianças, então, demográficas são crianças até 5 anos de idade ou idosos acima de 60 anos. Essas informações precisam estar completas, precisam estar cadastradas, né, no prontuário eletrônico e aí migrarem para o CISAB. Essa população precisa ser atendida e acompanhada, e na portaria 161 vai falar especificamente sobre isso, o que é considerado, né, o atendido, acompanhado, atualizado. E tem uma coisa importante que a portaria 161 também vai trazer, que é a satisfação das pessoas atendidas, tá? Essa era uma discussão bem grande, de que forma que o Ministério iria estar trabalhando essa questão de avaliação do serviço, avaliação de satisfação, e está definida lá dentro da portaria 161, que no próximo vídeo nós vamos estar explicando mais detalhadamente como funciona. Bem, e aí nós temos, então, nesse componente 2, existe a questão do vínculo e acompanhamento, que vai estar definido na portaria 161, também vou explicar, e aí é avaliado a equipe de saúde da família, ou, né, o serviço vai receber, então, uma nota, né, que seria uma avaliação, e com base nessa avaliação você vai ter um valor definido. Uma coisa importante aqui é que ele define, e é preciso que os municípios entendam esse processo e comecem a discutir talvez territorialização, de que forma que os municípios vão se organizar, porque ele traz qual seria o ideal de pessoas cadastradas, né, por unidade de saúde, ou, desculpa, por equipe de saúde da família ou por EAP, e um limite máximo. Então, por exemplo, e ele é com base no porte do populacional do seu município. Então, por exemplo, se o seu município ele tem até 20 mil habitantes, então é um município de 20 mil para baixo, o ideal é que por ESF você tenha, o ideal seria 2 mil pessoas cadastradas e um limite máximo de 3 mil pessoas. Se o município for de 20 a 50 mil habitantes, o ideal seriam 2.500 pessoas cadastradas com limite máximo de 3.750. Se o município for de 50 a 100 mil habitantes, o ideal é 2.750 pessoas cadastradas com limite máximo 4.125. Se o seu município tem mais de 100 mil habitantes, então é um município de grande porte, o ideal seriam 3 mil pessoas cadastradas por equipe com um máximo de 4.500. Tem as mesmas regras para IAP de 20 e 30 horas. Por que é importante ver isso? Porque os gestores, os profissionais precisam avaliar. Eu preciso credenciar, eu tenho teto para credenciar mais equipes de saúde ou mais EAP? Ou eu preciso fazer territorialização, ou seja, eu tenho uma unidade que está com uma população baixa e eu tenho uma que está com uma população muito alta. É preciso que a gente consiga manter um padrão conforme essa portaria.
Por quê? Porque se a sua equipe, enfim, não tiver com base nessa portaria, ultrapassar esse limite máximo, você não vai conseguir atingir a avaliação máxima e receber o valor total com base neste componente, tá? A portaria 3493 já traz qual é o valor. Então, por exemplo, ele vai avaliar o componente 2, e aí vai, se sua equipe for avaliada como ótimo, o valor que ela vai receber é R$ 8.000. Se for como bom, é 6.000, suficiente é 4, irregular 2.000. Então, perceba que a sua equipe pode ganhar de 2.000 a 8.000 reais. Então, a diferença é grande, né? Precisamos sim organizar o componente 2. E volto a dizer que nós teremos um vídeo específico só desse componente, porque ele já saiu uma portaria que define ele, tá? Componente 3 é o componente de qualidade, que antes nós tínhamos como os indicadores de desempenho. Não saiu portaria nem nota técnica ainda que explica de forma detalhada este componente. A única coisa que o Ministério nos trouxe é que vai ter tanto indicadores para estratégia da família, saúde bucal e EMULT, e ele diz quais são as áreas temáticas que estão definidas aqui já nesse material, que vai ser trabalhado para cada um desses serviços, tá? Mas nós precisamos aguardar, então, quais serão as regras, nota técnica e outras portarias que vão definir de uma forma mais, né, aprofundada o componente 3. Mas já sabemos que vai ter indicadores e já sabemos as áreas temáticas que os indicadores vão estar definidos e sabemos que vai ter indicadores de estratégia da família, equipe multiprofissional e saúde bucal. O Ministério também define o valor já, tá? Conforme a avaliação. No momento, ainda está sendo pago todos como bom. Porém, o Ministério diz que em 2025 vai, a partir de maio, provavelmente, enfim, conseguir já avaliar com base na sua realidade de fato. E ele define aqui os valores conforme a sua avaliação do serviço. Então, por exemplo, se você tem uma SF de 40 horas e ela for avaliada como ótimo, ou seja, atingir todos os indicadores, ela vai receber R$ 8.000 mensais. Se for bom, é 6.000, suficiente é 4, irregular 2.000. Essa avaliação vai ser a cada 4 meses, então ela é quadrimestral, tá? E aí o município vai ter a sua avaliação e vai saber em qual critério desse ele se encaixa. Se é ótimo, bom, suficiente ou regular para cada um desses serviços que ele tem implantado. Então, isso é por equipe, tá? O componente 4 da portaria 3493, ele é muito semelhante com o componente 3 que já tinha no Previne Brasil, que é o componente onde tem ações estratégicas, enfim, serviços implantados conforme o seu município e a sua realidade. Então, por exemplo, PSE, o consultório de rua, se seu município tiver, equipes de saúde da família ribeirinha e outros serviços, né, como estratégia de agente comunitário da saúde, conforme a sua realidade local, tá? Ele também está dentro dessa portaria. Componente 5, eu já tinha falado, é um componente específico da saúde bucal, então aqui também é conforme as equipes de saúde bucal que você tem implantada no seu município, a complexidade, se você tem unidade odontológica móvel, se você tem centro especialidade odontológica, as suas equipes de saúde bucal, esse componente é um componente específico desse serviço que o município acaba, né, recebendo um valor conforme o serviço que ele tem implantado. Por fim, o componente 6 da portaria 3493, ele é basicamente muito semelhante, né, ou se não igual ao componente 4 do que a gente já tinha no Previne Brasil, que ele traz um cálculo do componente demográfico de base municipal distrital com base no IBGE, e ele traz um valor per capita. É um valor que ele vai ser definido anualmente em ato normativo do Ministério da Saúde, com base no critério populacional, então, do IBGE. Tá? Basicamente, então, a portaria 3493, que é o cofinanciamento federal da atenção primária vigente hoje no país, essas são as regras. Nós precisamos aguardar agora novas portarias e notas técnicas, né, do componente 3 e as notas técnicas também do componente 2. Porém, o componente 2 nós já temos, então, uma portaria que foi publicada agora recente, dia 10 de dezembro de 2024, que é a portaria 161, e no próximo vídeo eu vou estar abordando bem específico essa portaria. Espero que essas informações contribuam para que você possa avaliar o seu município, avaliar como é que está e como vai ficar, então, o cofinanciamento federal e que a gente possa construir uma atenção primária mais fortalecida. Tchau, tchau, obrigada e até o próximo vídeo.